Cruzeiro de olho em Luiz Araújo e Matheus Gonçalves, informação publicada primeiro pelo meu parceiro Flazoeiro, que eu confirmei, e o Flamengo foi consultado quando o Flamengo jogou contra o Cruzeiro, e o Pedrinho, que é o dono da SAF do Cruzeiro, conversou com o José Boto, dirigente do Flamengo, sobre a possibilidade de negociar Luiz Araújo e Matheus Gonçalves. O Matheus Gonçalves vem ganhando pouca minutagem e eu não duvido nada que, se o Cruzeiro de fato fizer uma proposta para o jogador, os representantes do atleta vão tentar, ou entre aspas, forçar essa saída para o Cruzeiro, porque o Matheus Gonçalves não vem recebendo oportunidades e eu super entendo e compreendo, tal como Cleiton, zagueiro que não quer renovar com o Flamengo e vai sair em breve do Flamengo. O Matheus Gonçalves é outro jogador que tem potencial, jovem ainda, mas precisa jogar. O jogador quer jogar. E com o Felipe Luiz ele vem recebendo pouca minutagem. O Luiz Araújo é um jogador mais difícil de tirar do Flamengo. Mas eu não duvido nada que, se o Cruzeiro fizer uma proposta boa de salário, os empresários vão tentar também essa saída para o Cruzeiro, porque eu soube nos bastidores que eles entendem que o Luiz Araújo poderia receber mais minutagem também com o Felipe Luiz. E eu concordo também, tá? Luiz Araújo, sentar e olhar, Michael tendo mais oportunidades que ele, eu acho, assim, absurdo, mas vamos ver. Então, é difícil tirar o Luiz Araújo hoje do Flamengo, mas o Luiz Araújo é um pedido desde a última janela de Leonardo Jardim. Leonardo Jardim é apaixonado no futebol do Luiz Araújo desde os tempos de futebol francês, quando ele enfrentou o Luiz Araújo na ocasião. Então ele quer porque quer o Luiz Araújo, é o grande desejo do treinador do Cruzeiro, que ele pede para o Pedrinho Lourenço, dono da SAF. Ele quer muito o Luiz Araújo. E o Cruzeiro vai continuar tentando a contratação desse jogador junto ao Flamengo. E por falar em contratação, muita gente me perguntando se o salário do João Félix... Bora falar agora sobre Luiz Araújo. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa do staff do atacante do Flamengo, que é de novo alvo do Cruzeiro. E aí dá para garantir que essa obsessão do Cruzeiro em relação ao Luiz Araújo passa pelo técnico Leonardo Jardim. O português é fã do atacante e gostaria muito de contar com ele na Raposa a partir da metade do ano. Dá para dizer também que o Luiz Araújo vê com bons olhos a mudança para o Cruzeiro. Afinal de contas, em Belo Horizonte ele teria direito a um salário maior do que o atual no Flamengo e também uma condição de protagonista, algo que definitivamente no Flamengo ele ainda não conseguiu. Temporada atual, por exemplo, de 22 jogos, 8 como titular e 14 na condição de reserva, são 4 gols marcados e 3 assistências, mas apesar de o Leonardo Jardim querer, apesar de o atacante demonstrar vontade, a chance desse negócio acontecer é pequena. Isso porque o Flamengo e o Felipe Luiz são contrários à saída do jogador. O Flamengo vai preferir, por exemplo, negociar o Everton Cebolinha, o Matheus Gonçalves do que Luiz Araújo. E diante disso, a Raposa está pedindo, ou melhor, o Flamengo está pedindo 100 milhões de reais para negociá-lo, com uma observação importante. Quando o comprou em 2023, o Fla havia gastado 48 milhões. Se você pede o dobro do valor que você investiu por um atleta que é reserva, é porque você não quer negociar. O Samuca, o pessoal quer saber do Inestrosa aí, vamos falar dele? Ô Caramujo, vamos falar de mercado de uma forma geral, né? A gente trouxe aqui há alguns dias que o Vidalba, que o assessor que acabou de mandar quem tá treinando, e aí eu li o Vidalba. O Leonardo Jardim, ele vem conversando muito, né? E ele será o responsável aí direto pela movimentação do Cruzeiro no mercado, né? Esse nome aí foi até o Everton Guimarães trouxe, que é um dos nomes monitorados pelo Cruzeiro, e realmente agora, disso aí para virar uma negociação, tem um caminho aí importante, e depois de ontem, inclusive, conheço uma pessoa que é muito ligada ao mercado lá na Colômbia, já começou a procurar clube de tudo quanto é lugar, né? Inclusive clube da Europa. Eu não sei se ele tem o perfil para ir para a Europa. Agora, é um atleta que com a participação vai... O Atlético Nacional ontem, para quem não acompanhou, ele destruiu o time do Inter, né? Essa que é a verdade.
é uma característica que o Cruzeiro quer. Eu acho que, neste momento, o Cruzeiro tem nomes avaliados e todos terão o aval do Leonardo Jardim, e aí o Cruzeiro vai partir para as negociações, né? Não tem nenhuma negociação avançada, muito próxima de ser concretizada, mas é fato que, em relação aí ao time, o Leonardo Jardim entende que o Cruzeiro precisa de peças importantes para aí sim brigar por vaga em Copa Libertadores ou por algo maior nessa temporada. Então, o que a gente pode pensar aí? Você tinha falado sobre lateral esquerdo. É uma posição que vai ser avaliada. O Cauã, eu acho até que ele pode jogar esses jogos aí da Sul-Americana. Vi ele uma boa estreia, eu diria, do Cauã Prates. Teve o lance ali que foi a falha no gol, né? Mas o Caio observou bem, depois eu fui ver com calma. O Jonathan Jesus, ele sai da bola, assim, de uma maneira inesperada, né? E aí, quando o Cauã assusta, ela já tá ali nele, mas ele podia ter feito melhor realmente no lance. Mas é uma posição que o Cruzeiro vai avaliar. Volante, não sabemos como vai voltar o Matheus Henrique, né? Então, e dentro das características mesmo do Leonardo Jardim, a gente não tem... vou citar aqui um nome, mas aí não tem nada a ver com negociação. A gente não tem um Fabinho, né, ô Pedro, pro Leonardo Jardim, né? Que é uma característica que ele gosta muito desse tipo de jogador. E agora, esse ponta aí canhoto, isso o Cruzeiro vai buscar. Quem vai ser? Se vai ser Renestrosa, Luiz Araújo, é pouco provável de uma negociação avançar neste quesito. Naquela época lá que a gente trouxe a informação, e era verdade, a negociação ia sair, só que ia o Matheus, né? O Matheus Pereira. E viria o Luiz Araújo. Hoje o cenário está totalmente adverso disso, né? O Matheus Pereira está jogando no Cruzeiro, não tem nenhum movimento agora para saída, o jogador está feliz, é titular, é uma peça que o Leonardo Jardim conta muito, que vem contribuindo para o time. Eu sei que não nos números que a gente quer, de assistência e de gols, mas ele vem participando. Então, o Flamengo também não iria liberar assim, beleza, vai sair aqui, estamos rescindindo e pronto. Não, teria que ser compra com valores aí altos, né? O Flamengo não vai liberar o atleta fácil assim. Que o Leonardo Jardim gosta do jogador, isso é um fato, tanto que ele iria abrir mão naquele momento do Matheus Pereira numa troca, né? Então, o Cruzeiro vem monitorando, sim, avaliando peças e vai fazer movimentos. E claro, né, nesses movimentos aí vão acabar saindo alguns jogadores, penso também na janela do meio do ano. Mas o principal disso tudo é que é o Leonardo Jardim o responsável maior por avaliar essas contratações. Penso que nessa janela do meio do ano não vai ter a gente acha tal jogador interessante, vamos contratar aqui. Eu acho isso pouco provável de acontecer. E sim o Leonardo Jardim atacando carências e peças que vão encaixar no estilo dele. É o respaldo que vem sendo dado aí pelo Pedro Lourenço para fazer essas movimentações, Caramujo. Agora falando do Araújo, cara, para mim é um bom jogador, mas igual a gente falou aqui, mas ele é canhoto. Então eu não acho que ele seria algo primordial agora. E lembrando que o Flamengo contratou ele em 2023 por mais ou menos 9 milhões de euros. O Cruzeiro pagou 7,5 no Matheus Pereira, o Flamengo pagou acho que 9 milhões de euros no Luiz Araújo. O Pereira foi 5,5. Não deu uns 40 milhões, não? 38? Deu 30 porque foi só 50%, né? Mas eu acho que foi mais. Não, mas foi 5,5, certeza. 5,5? Isso, certeza absoluta. Então, agora são jogadores diferentes. Quando surgiu aquela conversa de Matheus Pereira no Flamengo e aquela troca, seria a troca de 2 jogadores do Flamengo pelo Matheus Pereira. Acabou não indo, porque o Matheus Pereira não quis ir, e eu acredito que ainda seja a vontade do Matheus Pereira se manter em BH. Então o Cruzeiro teria que comprar o Luiz Araújo. Se depender do atleta, eu tava vendo o Vene Casagrande. Não sei se você acompanha ele, é um jornalista do SBT que cobre bastante Flamengo e traz bastante informações
importantes. Ele falou que se o Cruzeiro fizesse uma proposta, tanto pelo garoto Matheus Gonçalves ou pelo Luiz Araújo, os empresários e os jogadores iriam fazer força para que esse negócio fosse concretizado, tá, Mike? Porque são jogadores que precisam ter mais minutagem, precisam jogar, estão no momento de jogar. Tecnicamente, no Brasil, eles conseguem ser titular na Série A, mas por estar no Flamengo, um elenco recheado com número de jogadores, né? O Flamengo hoje tem mais de 25 jogadores que tem condição de ser titular hoje em qualquer time do Brasil. Então acaba que eles não estão tendo essa minutagem, e se viesse essa proposta, os empresários iriam fazer força para eles saírem. O Matheus Gonçalves, eu acho que ele pode jogar por dentro como meia, tá? Pode jogar aberto. Aí seria um jogador interessante até mesmo por causa da idade, cara. Confirma a idade dele. Ele tem 20, Mike. Olha, você tem 20 anos. Aí seria interessante por quê? Porque vale que você faz uma proposta e, sei lá, compra 60% do passe. O Matheus Gonçalves... Opa. Você compra 60% do passe e futuramente você vende. É um jogador que tem 19 anos, faz 20 esse ano. Faz 20 esse ano. Então, cara, a gente tá falando do Caio Jorge, tem 22, a gente tá falando do Matheus Gonçalves, que tem 19 ainda. Um jogador que daqui 1 ano e meio, 2, você vende ele por uma cifra muito alta. Ele tem idade sub-20 ainda. Idade sub-20. Então, eu acho hoje o Matheus Gonçalves mais interessante do que o Luiz Araújo, tá? Porque se você olhar, o Matheus Gonçalves, ele não vai jogar nesse Flamengo, gente. Ele não vai ser titular. Não vai. E os empresários vão fazer uma força. Então, se chega, não por 100% do passe, mas chega com a proposta de 50%, 60%, o Flamengo se mantém ainda um percentual, não sei. Eu acho que o Flamengo também não iria suportar a pressão do empresário, do jogador, para ele se transferir e, de repente, ser o jogador, ele jogar pela beirada ali. Eu também acho uma boa opção. O nosso Marco Júnior mandou aqui 1 trilhão de vezes que o Cebolinha tá saindo do Flamengo, seria uma boa. Ele também cita o Luiz Henrique do Botafogo. O Luiz Henrique, ele saiu recentemente por 20 milhões de euros, né, lá pra Rússia, e tá com aquele problema de questão de apostas, né? Então eu não sei se ele voltaria pro Brasil hoje. Mas, De Leon, mas claro, o Luiz Henrique é um jogadoraço. Ele seria o ideal ali, ainda mais pro estilo do Jardim. Mas do Cebolinha, que você gosta do nome? Eu te falei, eu apostaria no Matheus Gonçalves. Porque entra dentro daquele perfil que o Leonardo Jardim vem pregando no Cruzeiro. Jogador jovem, com a carreira toda pela frente, pensa ainda em Europa, pensa ainda em seleção brasileira, vai entregar o máximo, vai dar a vida, tá no auge da sua força física, da sua condição técnica, ou seja, você tem um jogador, cara, totalmente à disposição e você podendo moldar ele mentalmente e de comportamento para ele ser aquele cara de não dar problema no extracampo, de ser um jogador longevo dentro do clube. Cebolinha, eu acho que já atingiu a seleção brasileira, já atingiu a Europa, já voltou, já desfrutou tudo do que o futebol poderia entregar. Vai chegar aqui, vai ser esse jogador que enche o saco, sabe? Eu já joguei ali, já fui campeão aqui. Vai chegar com salário milionário. Luiz Araújo, se chegar, o Cruzeiro tem que chegar lá, velho, fazer uma oferta beirando isso aí, 45 milhões de euros. Vai chegar com salário milionário. Já jogou na Europa, isso e aquilo. Então, se eu pudesse falar, Cruzeiro, coloca as fichas no Matheus Gonçalves, porque eu acho que é jovem e tem qualidade. E, por fim, aqui, o Fliss, ele deixa um comentário parecido com o seu. Ele fala, não, gente, pelo amor de Deus, Cebolinha, bora evoluir. Não tem ninguém pra procurar jogador diferente no mercado, não. Cebolinha é fim de carreira. Um cara desse chega querendo ganhar 1,5 milhão por mês. O pessoal fala, trocar o Kenji no Matheus Gonçalves? Não. Deixa o Kenji aqui. Mas eu acho que ele fala trocar no sentido, tipo assim, de você traz um outro jovem da mesma posição de um outro time que tira o espaço do Kenji, né? Ele até, não sei se você reparou, mas ele fala Motel Gonçalves, porque ele tem esse apelido lá, porque ele é meio... Gosta de dar um rolé, né? Gosta. Mas o Matheus Gonçalves, ele joga ele é ponta direita e podendo jogar também pela esquerda, tá? Apesar que o pé preferencial dele é o canhoto. Ele é canhotinho. Mas ele joga por dentro. O Kenji já é o contrário também. Ele joga na esquerda, mas o pé dele, o dominante dele é o direito.
E o Soldado Raposa fala a mesma coisa, que o extracampo do Matheus Gonçalves é complicado. Exato. Mas é o Rio, cara. O Rio, gente. Depois vocês trocam uma ideia com o Gabigol. O Gabigol deve estar no sossego aqui em Belo Horizonte, cara, porque o Rio, gente, o Rio é convidativo demais. É uma bomba, cara. É uma bomba o Rio de Janeiro. Inestrosa interessa? Samuel Venâncio atualiza as ideias do Cruzeiro no mercado. O Cruzeiro monitora um atacante de beirada para reforçar o elenco na janela excepcional do Mundial de Clubes da FIFA, que será aberta a partir de 2 de junho. Um dos nomes observados é o do atacante Marino Inestrosa, do Atlético Nacional da Colômbia. Segundo informações do repórter Samuel Venâncio, há interesse da Raposa no jogador colombiano de 22 anos. No entanto, ele destacou que ainda não existe negociação entre Cruzeiro, Atlético Nacional e o staff de Inestrosa. O atleta apenas chama a atenção por suas características, que se encaixam no perfil buscado pelo técnico Leonardo Jardim para reforçar o setor ofensivo. Inestrosa é um dos nomes monitorados pelo Cruzeiro. Realmente é. Agora, disso aí para virar uma negociação, tem um caminho importante. Samuel Venâncio, repórter da Samuca TV. Inestrosa é titular do Atlético Nacional e vive uma boa temporada. Em 2025, já disputou 16 partidas, marcou 4 gols e deu 5 assistências. O camisa 18 se destacou na vitória do Atlético Nacional por 3-1 sobre o Internacional, nesta quinta-feira, 8, no Atanásio Girardot, em Medellín, pela 4ª rodada do Grupo F da Copa Libertadores. Ele deu o passe para o gol de Billy Arce, que abriu o placar. Se quiser, posso adaptar esse texto